também pelas palavras de Theodore Roosevelt, para superar todos os desafios, e foram eles muitos. Mantenha os olhos nas estrelas e os pés no chão. Ao mirar nas estrelas, a menina nascida em Cerro, cidade próxima a Belo Horizonte, acendeu. A Suzete Magalhães se formou em Letras e Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Iniciou a carreira na advocacia e ganhou luz própria. A mulher que se encontra numa posição de destaque, se ela desempenha bem o seu papel, ela contribui para o respeito às mulheres no exercício da sua profissão, seja ela qual for. A ministra Suzete era uma juíza completa. Em primeiro lugar, extremamente preparada. Em segundo lugar, alguém com uma integridade na flor da pele. Ela tinha um protagonismo feminino com naturalidade. A humildade da Suzete era inigualável, mas realmente ela nunca deixou de ocupar o espaço como mulher e representando as mulheres. Ela era juíza de carreira, teve uma trajetória marcante na Justiça Federal e aqui no Superior Tribunal de Justiça ela brilhou muito, porque foi trabalhar numa área que ela conhecia bastante, que é a área do direito público, né? Onde ela tem precedentes marcantes, de modo que as letras jurídicas perdem muito com o súbito falecimento da ministra Suzete, que vai deixar, além de muita saudade, também um vazio na área jurídica muito grande. Judiciário que contou com o protagonismo da ministra mineira. Antes de integrar o Superior Tribunal de Justiça em 1976, a Suzete Magalhães foi empossada como procuradora do antigo Instituto Nacional de Previdência Social, atual INSS, e em 1982 ingressou no Ministério Público Federal como procuradora da República. Mas foi em 1984 que começou na magistratura como a primeira juíza federal em Minas Gerais, na terceira vara da Seção Judiciária do Estado. Em 1993, promovida por merecimento, passou a compor o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nós somos amigas a vida toda, porque desde que começamos a carreira como juíza federal, eu era uma juíza mais antiga, com atuação na Seção Judiciária da Bahia, e ela em Minas Gerais. E nós trocávamos muitas ideias, conversávamos muito a respeito exatamente dessas figuras femininas que estavam no tribunal. Protagonismo feminino que fez história em quase 20 anos de atuação no TRF1. Foi a primeira mulher a ocupar a presidência da Corte entre 2006 e 2008. Ela mostrou por que veio, por que merece tantas mulheres exercer uma profissão como ela exerceu. Nós precisamos lutar muito para que outras mulheres venham e demonstrem o seu trabalho, como demonstrou a Suzete Magalhães. Era uma excelente magistrada, cuidadosa, competente, atenciosa não só com os colegas, mas com as partes. Os votos de a Suzete, sem exceção, eram verdadeiras aulas de direito. A finitude do corpo se vai, mas a infinitude,
a grandeza da alma de a Suzete vai ficar conosco, com todos que tiveram o privilégio de conviver com a Suzete Magalhães. Nós criamos uma afeição extraordinária. Era muito comum, após a sessão, nos reunirmos no gabinete dela para um cafezinho. Estou enlutado profundamente, eu e minha família toda. Todos sabem da relação que construí com a Suzete, sobretudo na bancada julgadora. E repito e fixo isso, aprendendo a julgar com a Suzete Magalhães. A ministra Suzete, ela veio da carreira de juiz federal como eu vim. E nós temos uma origem comum, que nós somos oriundos de um concurso, foram 5 concursos elaborados pelo Tribunal Federal de Recursos. E isso acaba unindo todos nós desse concurso. Ela deixa o que é ser juiz. A ministra Suzete Magalhães abriu muitos espaços importantes nos setores decisórios, em vários setores decisórios das diferentes carreiras em que atuou. A sua presença, a firmeza das suas orientações, segurança, era uma pessoa que despertava sempre um modelo a ser observado, a ser seguido, a ser reproduzido por todos nós. Em 21 de agosto de 2012, a Suzete Magalhães deu um passo firme na carreira e tomou posse como ministra do STJ, a 7ª mulher a integrar o Tribunal da Cidadania. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e de bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Um marco na minha vida foi que eu era jovem, tinha um filho recém-nascido, com poucos meses, e ela me disse que era possível ser uma desembargadora e ainda assim educar bem os filhos, até fazer o dever de casa com eles. Isso me deu forças e eu lembro disso até hoje. O legado e o exemplo deixados pela ministra a Suzete estarão sempre presentes entre nós e servirá sempre como uma inspiração e iluminará sempre o nosso caminho. Foi conhecida por ter um amor ao sistema de justiça, ao poder judiciário, muito além do razoável. Uma pessoa notável em todos os sentidos. Ela realmente vai fazer falta, mas ela mora no coração de todos. Nas últimas sessões que ela participou, ela deu um voto magistral. Eu nunca me esqueço, porque foi uma questão extremamente delicada e ela enfrentou de uma forma, como sempre, brilhante, né? Ou seja, de uma forma didática, narrou os fatos, narrou as conclusões, ou seja, aquele raciocínio que ao final você não tem nem como divergir, né? É tão lógico que você, no final, a única coisa que você pode falar assim é o de acordo. Brilhantismo que marcou a passagem pela 6ª turma e 3ª sessão, onde ingressou no STJ. Em 2014, encontrou casa na 2ª turma e na 1ª sessão, dedicando-se ao direito público. E as marcas foram além. Foi a primeira mulher a comandar a ouvidoria do Tribunal da Cidadania e instituiu a Ouvidoria das Mulheres, um canal de escuta ativa, dedicado à igualdade, à participação institucional e ao enfrentamento da violência de gênero. Abriu-se um caminho, um espaço para dar a mão às nossas servidoras, às nossas estagiárias e às nossas prestadoras de serviço que se encontrassem, lamentavelmente, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela simbolizava o empoderamento feminino dentro do poder judiciário e frente, inclusive, servindo de exemplo para todo o sistema de justiça, para além do poder judiciário, né? Tudo isso ressalta, né, o dinamismo que marcou a vida profissional da ministra Suzete. É uma desbravadora, né? Era uma desassossegada com o direito. Ela queria sempre o melhor, o bem comum, a dignidade, a cidadania. Os ensinamentos não tem como, né? Eles ficam marcados para sempre na nossa vida e nós vamos ter sempre lembranças boas destes ensinamentos que recebemos. Ela inspira a todos nós magistrados
não só aqui do STJ, mas todos os juízes do Brasil devem ter a ministra Suzete Magalhães como uma verdadeira inspiração para que possamos percorrer um caminho parecido com o dela. A Suzete Magalhães também foi presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas e membro efetivo do Conselho da Justiça Federal no período de 2022 a 2024. Era uma juíza extremamente dedicada, meticulosa, cuidadosa. Eu até brincava quando eu chegava na sessão que eu sempre estudava muitos processos, verificava tudo, mas se faltasse um detalhezinho, eu sabia que eu tinha quem recorrer. Se faltasse um detalhe, porque ela tinha tudo ali na ponta da língua. Ela levava as anotações, estava tudo ali anotado e tal. Eu disse: Suzete, nesse processo tal coisa, ela sabia. A Suzete, como magistrada, construiu um nome com mais de 40 anos de trabalho na magistratura. E nesse trabalho que ela realizou, ela pontificou na área de conciliação, de mediação. Ela pontificou na área do início das novas tecnologias. Ela abriu o caminho para 80% do território nacional como gestora do TRF da primeira região. Uma pessoa de uma sensibilidade extraordinária, talvez a pessoa mais gentil que eu conheci na minha já longa carreira de magistrado, de operador do direito. É um orgulho da justiça, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça Federal, uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. Ela sempre brilhava. E, independente disso, uma gestora no sentido amplo da palavra. Agora, acima de tudo, humana, cordata e muito querida. A ministra Suzete representa um paradigma de juíza exemplar, magistrada federal que durante toda a sua carreira foi de extrema produtividade, extremamente iluminada. Que fique a excelente lembrança e as memórias, ensinamentos que nós temos dela. Em 11 anos de atuação no STJ, a ministra Suzete Magalhães foi relatora de decisões históricas. Entre os entendimentos que iluminam a jurisprudência, fixou que o auxílio-acidente nasce no dia seguinte ao fim do auxílio-doença. Reconheceu a responsabilidade da União para reparar danos ao patrimônio cultural. Afirmou a força propter rem das obrigações ambientais, de modo que o comprador de área degradada também deve responder pelo dano ambiental. Por fim, deu à Justiça da Infância e da Juventude a palavra final nas causas de matrícula escolar. Acompanhei toda a trajetória dela como juíza, como desembargadora do TRF e aqui no Superior Tribunal de Justiça. Ela sempre timbrou tudo isso com uma grande característica que a gente exige do juiz. Primeiro, isenção. Segundo, competência. Terceiro, transparência. E quarto, vamos dizer, cabeça de juiz. Quer dizer, está ali para decidir, ela não alterava a vida dela. Acredito que o importante agora, mais até do que falar da perda e da saudade, é celebrar a pessoa que a magistrada Suzete sempre foi, desde a primeira instância, passando pelo TRF e aqui no STJ. Uma pessoa muito tranquila, que levou a vida de magistrada com muita segurança, com muita tranquilidade, transmitindo tudo de bom para os seus pares, assim como para todo jurisdicionado. Ela dizia o direito segundo o sentido social, mas dentro de uma dinâmica humanística muito apropriada dela. Não há justiça sem humanidade. Não há humanidade sem solidariedade, sem companheirismo, sem o reconhecimento daquilo que nós, magistrados, podemos, dentro do direito, fazer pelos outros. Em janeiro de 2024, a magistrada deu lugar às novas gerações e se aposentou.
encerrou as atividades no STJ, onde deixou um inestimável legado ao Tribunal da Cidadania e às mulheres da Justiça. Ela sempre era uma espécie de guia, numa humildade imensa. Para quem tinha sido tudo que ela foi, ela era uma pessoa simples, simpática, amorosa e meiga. Vai fazer muita falta para todas as gerações de mulheres que virão depois dela. Através do conhecimento, ela transformou a sua vida e transformou a vida de tantas pessoas, né? Acreditando em seu potencial técnico, na sua delicadeza de ser e, ao mesmo tempo, em sua firmeza de ser. Ela sempre muito esperançosa desse acesso à justiça, sempre muito corajosa, muito ousada também nas inovações, participou de toda essa transformação que depois chegou à justiça brasileira, foi o processo eletrônico. A ministra deixa um grande legado. Agora, nos despedimos da magistrada brilhante e da mulher exemplar. Mas, acima de tudo, destacar o ser humano, destacar a pessoa da ministra Suzete, um ser humano maravilhoso, uma pessoa generosa, uma pessoa sempre pronta a atender, a compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. Ela era uma apaixonada pelo direito, uma apaixonada pela magistratura, tanto que ela nem cogitou de participar da advocacia, mesmo com todo o conhecimento jurídico que ela tem, porque ela sempre foi uma apaixonada pelo que ela fazia, e tudo que ela colocava à mão dava certo. Ela deixa um exemplo indelével de comportamento probo, liso, de dedicação ao direito, à justiça e à magistratura, e fica, portanto, de fato, essa imagem muito bonita a nossa querida Suzete Magalhães, uma mineira que deixou o cerro para ganhar o Brasil e a justiça brasileira. A história que ela deixou de referência, de exemplo na primeira região e toda a dedicação que ela deixou no trabalho dedicado aqui como ministra no STJ, fica como exemplo, fica como legado. Ministra Suzete, que para todos nós é exemplo de amiga, exemplo de mulher, exemplo de mãe, exemplo de avó, exemplo de esposa, exemplo de ser humano, exemplo de brasileira. A ministra aposentada Suzete Magalhães faleceu dia 1º de dezembro de 2025, aos 76 anos. Velada onde foi sua casa nos últimos anos, o Superior Tribunal de Justiça, na presença da família, amigos, colegas e admiradores. A Suzete Magalhães deixa o esposo Júlio César de Magalhães, 3 filhos e 4 netos. Depois dessa caminhada longa, a gente vê que tudo vale a pena.